Bom dia a todos. Mais uma oportunidade valiosa, né, de estar aqui à frente desse púlpito maravilhoso e com a oportunidade valiosa de terminar esse mês maravilhoso, né, que é o mês onde nós comemoramos o aniversário da nossa Casa Espírita. 59 anos de edificação não é fácil, né? E quando eu vi a leitura preparatória que a Cristina leu, eu fiquei assim, nossa, como essa espiritualidade é maravilhosa, né? Encaixa assim perfeitamente todos os assuntos que a gente vem falar aqui na frente. E nada melhor, né, de saber que essa casa está edificada sobre um edifício maravilhoso de Jesus. Então é uma casa onde a gente comemorou aqui os 59 anos, mas que não teve a sua história aqui, né? A sua história começou muito antes daqui, e eu digo daqui da terra, né? Não foi na terra que começou essa história. Essa história começou no plano espiritual, onde benfeitores amigos, né, dessa casa, amigos queridos, edificaram esse edifício lá no plano espiritual junto com Jesus, para poder trazer mais uma luz, não só para São Gonçalo, mas uma luz para toda a terra, iluminando até hoje 59 anos de iluminação nessa terra bendita, nesse terra do Cruzeiro, nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde está edificado esse edifício maravilhoso que tem contribuído tanto com a humanidade inteira. Tantos chegaram aqui, tantos se beneficiaram dessa casa. Então um templo, né? Um templo não é só orações que a gente faz aqui. Um templo não é só os momentos de fraternidade que a gente passa aqui. Um templo não é só reunião de pessoas. Um templo vai muito além de tudo isso. Muito além de tudo isso. O templo é principalmente um local, né, onde nós aprendemos, junto com Jesus, a edificar também esse edifício. Porque cada um de nós aqui hoje é responsável por esse edifício maravilhoso que está fincado aqui no Mutuá. Então, Jesus, né, ele usava vários templos. Jesus usava o Mar da Galileia, Jesus usava o barco, Jesus usava a casa de Pedro, Jesus usava as ruas para trazer informações, para trazer essa boa nova para todos nós que nos encontramos com certeza naquela época. Talvez não junto dele, mas naquela época com certeza ouvimos, né, esse cântico de amor que é esse Evangelho. Então, um templo, ele é principalmente o nosso coração. Porque quando Jesus disse que se quiséssemos orar ao Pai, que buscássemos o quarto para fazer as nossas orações, ele não estava falando do quarto físico, ele não estava falando de um lugar físico, ele estava falando do nosso coração. Então é ali, né, é nesse cantinho maravilhoso que nós edificamos essa palavra maravilhosa que é a Boa Nova. E o Ana Viana, né, também, ela não só, ela tem um lugar físico, né, porque precisa desse lugar físico, e a gente começou, né, meu filho falou semana passada, como Kardec, né, ele foi inspirado de começar lá na Sociedade Espírita Parisiense, de Estudos Parisiense, e ele sabia, né, da necessidade de ter um templo, de ter um local, né, onde a gente aprendesse a doutrina. Então, hoje nós temos esse local, né, mas isso aí começou muito antes disso aqui. Esse aqui começou mais ou menos que época, meu filho, ele tem uma memória melhor que a minha. Você lembra a época que a gente começou aqui? A gente está conversando hoje, viu? Não está fazendo palestra, não. 91, né? Aí isso aí é uma cabeça, né? Fala em data, eu não sei de data nenhuma. Então a gente está só conversando aqui, viu, gente? Eu não estou fazendo palestra hoje. Estou só rememorando aqui a história da nossa casa. Então, aqui em 91, mas a história não começou aí.
A história começou, nós falamos já no plano espiritual, e com a inspiração da nossa querida Angélica. A dona Angélica, para quem conheceu, né, aquela coisa doce, maravilhosa, né, que tratava todo mundo com extremo carinho, a dona Angélica era católica. Como quase todo mundo, né, começou com uma religião diferente. Dificilmente nós somos espírita pela segunda vez, né? Eu acho que todos aqui estão pela primeira vez como espírita, porque é uma doutrina muito nova, nova demais, né, para a gente ter duas experiências, mas cada uma que teve a sua experiência religiosa. E a dona Angélica era católica, mas eu me vejo muito na história dela, porque eu também era católica e sentia também muitas coisas que eu não sabia explicar o que era. Ia médico, estava na minha religião, mas nada que me explicasse. Era uma angústia dentro de mim, né? Era uma coisa que a gente não sabia explicar o que era. Eu não sabia explicar que força era aquela, que energia era aquela, que eu sentia e eu não sabia expressar o que eu sentia. E mesma coisa a dona Angélica. Procurou médico, procurou o Padre Noé, não sei se alguém conheceu aqui o Padre Noé. Padre Noé é contigo, né? Mas tão carinhoso, tão bondoso aquele irmão. Eu cheguei a frequentar até o templo dele também, que era ali no abrigo Cristo Redentor. Então o Padre Noé, depois de dona Angélica, né, perambulado de médico em médico, querendo saber o que ela tinha, que energia era aquela, que sentimento era aquele, que angústia era aquela, o Padre Noé recomendou que ela buscasse uma casa espírita, porque ele disse que não sabia explicar o que era aquilo. E ele, olha que humildade, né? Porque o que ele faria um de nós? Tentaria até o fim saber o que tinha, né? E para resolver aquela questão. Ele não, ele recomendou que ela buscasse um templo espírita, onde talvez respondesse a tudo aquilo que ela estava sentindo. E eu não sei o que tempo que ela procurou, mas eu acredito que seja a Casa Maria de Nazaré. Porque a Casa Maria de Nazaré é muito mais antiga do que o Ana Viana. Outra casa antiga também é a Unesmar. A Unesmar também é uma casa muito antiga, mas eu acredito e também é naquelas redondezas, mas por ser mais difícil de ir, e a Casa de Maria de Nazaré era uma casa grande, onde muitas vezes o mês espírita foi feito lá, nessa casa, porque tinha um espaço até maior do que o nosso, de salão, um salão enorme, onde todas as comemorações de São Gonçalo eles faziam ali na Casa Maria de Nazaré. Então eu acredito, né, que eu não sei, essa parte da história eu não sei, mas eu tenho quase certeza que ela era muito amiga da presidente dessa casa, então eu tenho certeza que foi lá que talvez ela tenha começado a entender todas as dificuldades que ela passava. E aí, com o tempo, né, ela resolveu fazer um grupo de estudo. Eu acho que quase todo mundo começa assim, né? Às vezes com o evangelho no lar, às vezes um grupo de estudo. E ela resolveu fazer um grupo de estudo lá no espaço da casa dela, que era um galinheiro. As pessoas acham engraçado, né? Porque era um galinheiro que ela estudava. E aí ela já tinha companhia da Aide Campos, né? Que a gente, muitos aqui talvez não conheçam, mas ela mora até aqui pertinho. A Aide Campos, aqui na esquina, você conhece, né? Então, as pessoas, Ana também, né? Ana é muito amiga dela, né, Ana? Então, a Aide Campos, e depois a ESI, né? Também é bem antiga, ela foi uma das primeiras também a chegar, o seu Antônio Salles, né? Antônio Bispo Salles, e começou aquela reunião, né, pequena, depois a Aide Rocha, a Izinha, a nossa querida Isa, né, aquele doce de criatura,
E começou aquela reunião, a reunião foi aumentando, e o seu Pedro, né, que não tinha religião nenhuma, não era católico, não professava nenhum tipo de religião, ele ficou, né, penalizado de ver que aquilo estava apertado, aquilo não tinha a acomodação necessária. O que ele fez, né? Meu filho já até contou semana passada, né, meu filho? Ele fez uma grande laje em cima da casa de Dona Angélica, e ali ele construiu o templo, né? O templo espírita. Ele construiu ali, que era um grande galpão, né, Chavinha? Tipo era uma laje mesmo, né? Com telhado, e tinha 2 banheirinhos no fundo. A gente não pode esquecer disso, né? Eu cheguei aqui, deve ter sido uns 38 anos, né, meu filho? Mais ou menos, né? 39, né? Eu comecei a frequentar em 1983. Mas eu vim antes, né? E aí, mais ou menos isso. Então, quando subi aquela escada, é engraçado, né, gente? Eu sentindo aquelas coisas, aquela angústia também, mas ao subir aquelas escadas, era uma escada assim bem grande, né? E lá em cima ficava o Ana Viana. Eu senti que meu lugar era ali. É engraçado, né? A gente sente que nunca saí daqui, nunca saí. Eu visito vários templos, várias casas espíritas, como Fabiana também, que a gente como moradora, né? A gente é convidada, mas eu quando subi aquela escada, eu disse, gente, meu lugar é aqui, esse é o meu lugar. E aí, né, comecei a frequentar lá, era aquele grande, era um espaço grande, mas eu digo grande, não era tão grande, dava umas 30 pessoas no máximo, né, meu filho? Porque tinha assim, é como se fosse assim, uma coisa comprida, ali uma mesa onde ficavam os médiuns, né? Os médiuns principais da casa, que eram os passistas, e quando começou o Ana Viana tinha esse trabalho de receituário, de orientação. O receituário era feito por Aide Campos, né? Ela trazia, né, esse receituário, quer dizer, as orientações, a orientação era feita por ela, o receituário era feito por Liste, que era um irmão, que era irmão de Isa, mas outra Isa, que também frequentava lá. Então ele fazia o receituário e a Aide Campos fazia a orientação. Eu peguei muito receituário ali, gente, fiquei boa dos meus rins ali, com o nosso querido Liste, através da mediunidade dele, que ele trazia receituário do Dr. Bezerra, de vários espíritos, né, médicos, e também muitas orientações para a minha vida. E ali, né, eu comecei a frequentar e encontrei muitos companheiros que me ajudaram bastante para que eu pudesse hoje estar aqui falando sobre a casa. E fui muito bem acolhida, né, por Dona Angélica, muito bem acolhida. Ela não era assim efusiva, de ficar abraçando, de ficar beijando, não. Mas era um acolhimento de coração. A gente sentia aquele acolhimento de coração. Então, Dona Angélica acolhia todo mundo. E era uma coisa tão linda que quando terminava a reunião, não sei se meu filho lembra, a gente descia e tomava um chazinho com ela, com biscoito. Ela chamava tomar. Às vezes não dava tempo de eu fazer isso, mas quando eu tinha que sair para pegar as crianças na escola, mas quase sempre eu estava lá, né? Participando dali, às vezes não tomava nem um chazinho, mas todo mundo descia. Então ali eu encontrei o seu Pereira, né? Meu querido iniciador, porque ele começou a me ensinar espiritismo. É um homem que tinha uma cultura espírita extraordinária, seu Pereira, de uma bondade que era assim uma coisa maravilhosa, bondoso demais. Tive o acolhimento do seu Fernando, que era assim um homem também super estudioso, um homem que dava uma palestra que a gente ficava assim enamorada pela palestra dele, porque ele era advogado. Então tinha uma palavra bonita, assim, ardorosa, vigorosa. Encontrei esse irmão querido
Encontrei a Ide Rocha, que também fazia palestra lá nessa época. Ana, acho que lembra, né, das palestras maravilhosas da Ide Rocha. Encontrei a Izinha, a nossa Isa Neves, porque tinha outra Isa também, o Liste, a Dona Maria Monteiro, a Dona Juraci. Gente, é tanta gente, né, que eu fico com medo de esquecer alguém. A Dona Dulce, o seu Salles. E assim começou a Dona Angélica como presidente da casa, e comandava, né, aquela reunião, que a gente só tinha uma reunião na época, que era terça-feira, 15 horas. Eu digo assim, essa aqui pode acabar, a de domingo acabou à noite, a de quinta-feira acabou, mas a de terça-feira, gente, é uma reunião que eu tenho um carinho extremo por essa reunião, porque foi a primeira reunião que teve lá na época, Centro Espírita Ana Viana. Hoje é Sociedade, mas na época era Centro Espírita Ana Viana. E Dona Angélica ficou durante muito tempo comandando, né, aquele grupo de pessoas, e eu fui convidada a fazer a primeira página preparatória, muito trêmula, né, e quase não aguentava segurar o papel para começar a ler para as pessoas, era só ler, né, e depois ler e comentar, que a gente antigamente tinha um comentário aqui da página, e depois fui convidada para dar passe também. E aí tinha uma reunião mediúnica, que era sexta-feira também, 15 horas, 3 horas da tarde, que era a reunião. Então tinha 2 reuniões, terça-feira 15 horas e sexta-feira 15 horas. E depois nós tivemos também, né, começou a ter a reunião de quinta à noite, 20 horas, na época era 20 horas. E aí, né, passamos um período lá, e Dona Angélica sempre muito preocupada, extremamente preocupada, que ela tinha uma filha adotiva. Que foi, querido? Tá dormindo lá em cima, aí quero ver a palestra. Então, Dona Angélica sempre muito preocupada. Por quê? Porque ela tinha uma filha adotiva chamada Lourdes, que era uma pessoa bacana também, mas era católica. E Lourdes sempre dizia, né, que se Dona Angélica fechasse o olho, ela acabava com aquilo tudo. Que ela não era espírita e que aquilo incomodava ela. Por quê? Porque a casa de Dona Angélica lá no fundo, o Ana Viana em cima e a casa de Lourdes mais na frente. E as pessoas passam falando muito, né? Sabe como é que o espírito é alegre, né? Então descia aquilo, aquela confusão generalizada, e isso incomodava muito Lourdes. Ela chegou a falar comigo, né? Incomodava muito ela. E ela dizia, eu vou acabar com essa confusão aqui. Assim que você, mãe, fechar o olho, eu acabo com essa reunião. E Dona Angélica, né, ficava muito preocupada com isso. Muito preocupada. E aí começou, né? Eu já estava lá, né? Começou a preparação para a nossa sede verdadeira, que é hoje, a nossa sede, né? Que é o Ana Viana hoje. Mas até comprar, a gente sabe, se hoje a gente tem muita dificuldade de juntar fundos, né? Para uma sede, principalmente do tamanho dessa, olha o terreno, né? Que era um terreno. A gente começou a fazer a obra aqui, né? A construir, mas antes era um grande terreno, um terreno enorme, a hora passa, né? Um terreno enorme que a gente comprou aqui, mas para isso nós juntamos muito dinheiro para poder comprar. E eu primeiro, né? Dona Angélica não gostava de cantina. Ela dizia que isso era um atrapalho de vida. Ela não gostava de cantina. Se ela está aqui hoje, ela deve estar rindo. Não gostava. Mas eu, né, com aquele jeitinho meu, eu pensei, Dona Angélica, pelo menos um bolinho, a gente não vende aqui em cima, a gente vende cá embaixo. Como é que a gente ia ter fundo, gente? Com poucos sócios, né? E o fundo, a gente ia ficar toda a vida naquilo. Vamos começar a vender bolinho aqui embaixo. Eu trago um bolo, cada um traz um, e a gente vende aqui embaixo. Aí a primeira cantina foi essa, um bolinho que eu levei, que eu vendi lá embaixo. E aí as pessoas começaram a comprar, e aí nós tivemos a ideia, né? Não foi a ideia minha, foi a ideia de um grupo, né?
a dona Ofélia já estava frequentando lá, e aí a Ide Rocha tinha uma casa grande, né? Quem conheceu a Ide Rocha, a casa dela é enorme, né, Ana? E aí nós começamos a fazer chá, o chá fraterno. E o primeiro chá foi na casa de Ide Rocha. A gente fez, depois fizemos muitos chás na casa de dona Ofélia, você lembra, né, meu filho? Muitos chás lá. E aí nós, através daqueles chás que a gente arrecadava, a gente fazia, além do chá, né, que a gente vendia os convites, a gente sempre fazia uma ação entre amigos, né, para angariar fundo também dentro desse chá. E com isso a gente foi juntando, né, com o que os sócios davam, com o chazinho que a gente fazia, com o bolo que fazia, comprar essa sede aqui, que é hoje. E aí, né, antes de vir para essa sede, dona Angélica ficou doente, ela teve um câncer, né? Ela não morreu de câncer, mas ela era diabética e teve um câncer e ela precisou se ausentar da presidência. E na época, a vice-presidente era Essi, você lembra também, né, meu filho, disso? Essi, que você lembra, né, Renata? Essi, que é tia de Renata, que já desencarnou também, e eu agradeço também a ela, porque Essi falava muito bem de Jesus, era uma oradora também muito boa, falava muito bem de Dr. Bezerra, era uma irmã muito estudiosa que me ajudou muito nas obras também, junto com o seu Pereira, com o seu Fernando, me ajudou muito nas primeiras iniciações minhas no estudo, e a gente não tinha esse grupo de estudo, mas a gente tinha, né, pessoas que ajudavam a gente no estudo. Depois começamos com um grupo, mas quem começou mesmo com um grupo de estudo foi João Paraíso aqui. A gente tinha lá umas reuniões de estudo, mas não era assim como é hoje. Mas quem deveria assumir seria esse. Mas quem assumiu foi o seu Antônio Salles, que ele era o primeiro secretário. Ele que assumiu a presidência aqui. E aí, né, nós viemos para cá, nós mudamos para cá, definitivamente. Ele ainda estava na presidência. E aí, dona Angélica, né, não queria deixar nas mãos dele. Porque São Antônio, ele já está no plano espiritual, viu, gente? São Antônio era muito difícil de se lidar. Era uma pessoa complicadíssima para lidar assim com o público. Era um trabalhador excelente junto com a família dele, com Dona Dulce, com os filhos. Um trabalhador assim maravilhoso. Mas, gente, que pessoa difícil de se lidar. E ela às vezes, eu não vou morrer enquanto o senhor não sair dessa presidência. E me pediu, né? Ah, Gleice, faz alguma coisa. Aí quando chegou uma eleição, nós tínhamos eleição, né? Eu não me lembro se era de 3 em 3 anos, acho que era mais, né, meu filho? 4, né? De 4 em 4 anos. E aí, numa das eleições aqui já, né? Ele saiu do cargo e entrou João Paraíso, que ficou também mais de 10 anos, né, meu filho? Também na presidência aqui. E também modernizou muito essa casa. A gente agradece muito o João, sabe? Porque ele fez um grupo de estudo, ele fez a evangelização, ficou mais organizada. Lá a gente tinha também mocidade, tinha evangelização de criança, infantil. Mas aqui, com a vida de João, a casa modernizou muito. A gente fez obras aqui, podíamos, né? Aí começou, lá também tinha distribuição, mas as cestas começaram a ficar maiores aqui. Ele fez uma assistência social mais ampliada, e ali a gente começou com a sopa, também na época dele, né? Então foi uma época de muita prosperidade aqui para o Ana Viana. Mas, né, como tudo se modifica, como tudo se moderniza, como tudo muda, né? Nós tivemos 3 presidentes na casa. Dona Angélica, seu Antônio, que não era presidente, né, meu filho? Ele estava no cargo, assim, interinamente, né? Quer dizer, e depois entrou João, e depois entrou eu, né? Mas eu fiquei só 3 anos, né, meu filho, na presidência, que eu pedi, era assim, meu sonho dourado é fazer disso um colegiado. Porque eu acho muito complicado, né? Eu não sei se que tem
casas que funcionam muito bem com o presidencialismo, né? Mas eu preferi que essa casa fosse dividida com vários diretores. E hoje nós temos, né, diretores aqui na nossa casa. Hoje nós somos aqui um colegiado, nós temos diversas diretorias e não é só uma cabeça que pensa. São várias cabeças que pensam. Embora também, né, muito sistema presidencialista que também tem seus diretores, que também são seres pensantes também, né? Que pensam, que dá sua opinião. Então, aquilo me incomodava. A presidência sempre me incomodou, sempre me incomodou. E eu queria dividir isso com vários diretores. Aí tivemos, né, o seu Pereira, Manja, a Graça, né? Tivemos uma diretora também de social, nós mudamos bastante também. A cabeça aqui, gente, vai falhar, porque era muita gente, né? Então nós passamos aqui por várias pessoas e hoje, né, nós estamos aqui contando essa história porque é uma história de amor, né? Uma história de dedicação. E o Ana Viana, ele é muito mais do que nós. Eu digo assim, todos nós vamos passar por aqui, todos nós vamos dar continuidade, e é importante que a gente dê continuidade a essa história, porque é uma história, como nós falamos, começou no plano espiritual, e antes, Centro Espírita Ana Viana, e Dona Angélica deu esse nome, Centro Espírita Ana Viana, porque ela amava, a gente vai ler daqui a pouco, né, a biografia de Ana Viana, ela amava Ana Viana, conheceu ela, a família dela. Hoje ainda tem gente da família dela por aí, eu não sei onde está, gostaria muito de saber, né, porque é importante, mas Dona Angélica amava essa irmã. Era uma irmã extremamente bondosa e admirava, não só amava, admirava. Mas sabe que tem sempre a turma do contra, né? Ah, que nome, Centro Espírita Ana Viana, quem é, né? Não tem nem muita importância. E por que vai dar esse nome? Aí Dona Angélica é sempre muito democrática, com aquele sorriso meigo, amoroso. Ela disse, então tá bem, então vamos fazer aqui uma democracia. Cada um aqui vai botar um nome. Cada um vai escrever um nome que quer que dê o nome da casa. E aí cada um botou no papel o nome e ela fez um sorteio. O que saiu? Centro Espírita Ana Viana, o nome dela, né? E aí, quando nós assumimos, aqui, o Milton queria fazer uma homenagem à Sociedade de Estudo Espírita Parisiense. E aí, ele pediu, que o meu filho que faz o estatuto, né? Que fez o estatuto, colocou, né, meu filho? Sociedade Espírita Ana Viana. Mas não importa, né? Se é um centro, se é uma sociedade, é tudo a mesma coisa. O importante é a história dessa casa. Como ela se fincou, como ela trouxe, né, de lá para cá, tanta história, tantas pessoas que passaram por aqui. E eu não gosto de citar nomes, porque a gente sempre esquece, né, de pessoas maravilhosas que passaram por essa casa, trabalhadores, pessoas assim, que fincaram também o nome aqui, que conseguiram consolidar essa sociedade. Então, o seu Pereira, eu digo, o seu Pereira, eu não tenho palavras para agradecer a ele, tudo que ele trouxe para a minha vida. Mas quem me levou mesmo para o Ana Viana foi a nossa irmã, Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa era avó de Carlos José, que desencarnou há pouco tempo, que foi membro dessa casa também. Então, ela que me levou para lá. No aniversário dos meus filhos, eles fazem aniversário quase, diferença de menos de 15 dias, né, meu filho, um para o outro, e eu fazia um aniversário só. Não sei se eles gostaram, mas nem vou perguntar isso. Mas, enfim, a gente fazia um aniversário só, até para economizar, né? Então, era assim, sempre um bolo dividido em dois, um para um e para outro. E meu filho nunca foi muito afeito aniversário, não. E aí, num desses aniversários, eu sempre passando mal, e quando eu passava mal, mamãe descobriu que era espírita, chamava a Dona Maria Luísa para me dar paz.
e ela me dava passe e aquilo passava, gente. Aquilo era como botar água no fogo. Eu ficava ótima pelo menos uns 2 dias, depois voltava tudo de novo. E aí minha sogra, que a família do meu marido, né, do meu ex-marido, eram espíritas, quer dizer, o meu sogro, né, e os filhos, porque a minha sogra não era nada, mas eu digo que a verdadeira espírita daquela casa era ela, porque era uma mulher muito forte, sabe, corajosa, enfrentava a luta dela, enfrentava com muita dignidade, e ela me amava, né, e eu amava aquela mulher, não sei, quando eu dei pela primeira vez Dona Zilda, eu disse, nossa, parece minha mãe, e amava aquela sogra, né. Então, ela falava assim, falava para a Dona Luísa, chama ela, convida ela para ir lá na sua casa, convida. E aí, Dona Maria Luísa me convidava e eu nunca ia, gente. Vocês já viram? Quanto mais a gente precisa, a gente não vai, não é? Parece uma coisa, uma força que não deixa a gente ir. E aí ela me convidou e eu cheguei até a sociedade que era Santo Espírito Ana Viana lá, né? Então, eu tenho muito carinho por ela também, por seu Enoque com as suas balinhas de anis. Toda vez que eu estava triste, ele me dava tipo um dropzinho, né? Drops, eu já estou dizendo a minha idade, né? Eram umas balinhas concentradas num pacotinho. Então, ele trazia aquelas balinhas de anis que me ajudavam demais, gente. Era com tanto carinho que ele me dava. Você lembra de seu Enoque, Ana? Lembra, né? Do seu Antônio, né? Do seu... Eu esqueci agora o nomezinho dele, que usava um lencinho aqui. Lembra? Seu Manuel, né? Então, era tanta gente. Mas 3 pessoas marcaram minha vida, né? Marcaram assim profundamente. Dona Angélica, seu Pereira e seu Fernando. Os 3 marcaram minha vida. O resto, né? Também foram muito carinhosos comigo, eu devo assim, muito, muito, muito. Eu tenho um devotamento, assim, um carinho enorme por esses irmãos, mas infelizmente, né, a gente não tem uma memória muito boa e não lembra de todo mundo, mas a gente lembra da Dona Ofélia, né? Lembra da Dona Juraci que fazia, me lembro de você, Sandra, fazia aquelas toalhinhas para vender também. E a gente se reunia às vezes numa sexta-feira, numa quarta, numa quinta, dependendo de como a gente tinha, né? Tempo, para fazer as toalhinhas, fazer aqueles artesanatos. Eu sempre, muito sem jeito, mas aprendi pelo menos a pintar a toalha. E Dona Juraci e Dona Ofélia, muito assim, habilidosas, fazia coisas lindas para o bazar. Para a gente vender no bazar. E hoje a gente tem um bazarzinho aqui também, né? E a cantina começou praticamente aqui, que lá era só um bolinho que a gente vendia, a cantina começou aqui. E essa é a história, gente, né? Oi? Dona Leonor também. Dona Leonor, nossa, nossa, né? Não pode esquecer, Dona Leonor desencarnou há pouco tempo, né? Então, querida, mãe de Magali, de Cleili. Então, era muita gente, né? E hoje, né, a gente tem seu Vambô já no plano espiritual, a mamãe que também frequentava aqui, a Cléo. Temos muitas pessoas que passaram por aqui, gente, o Carlos José. É tanta gente, porque a gente não tem como, né, agradecer a todo mundo. Mas eles sabem que estão no meu coração. Aqui eu agradeço, assim, de coração aberto, agradeço todas essas pessoas que fincaram o Ana Viana aqui, que trabalharam para que essa casa pudesse estar hoje, né, aqui com esse espaço bom. Hoje a gente tem ar-condicionado, mas a gente tinha, né, começamos com uma pequena reunião de terça-feira, depois passamos para a reunião, uma mediúnica na sexta, depois uma quinta noite às 20 horas, aqui a gente já teve a terça, depois começou a quinta, depois começou o domingo à noite, né, com o João, eu não me lembro, acho que era 6 horas, 6 horas, né? Aqui começou a quinta, 20 horas, depois 19 horas, por causa
da violência que começou a se espalhar aqui. E depois o senhor Pereira, por que abri a reunião de domingo de manhã? Era a vontade do senhor Pereira. E o senhor Pereira era um pai para mim, gente. Era um pai que me dava conselho, era amoroso, era bondoso. Ele não sabia o que fazer para me agradar. E na época eu tinha vivia numa dureza tão grande que não podia comprar nem livro. E o seu Enoque e o seu Pereira me dava muito livro para eu ler. Eu tenho até hoje, né, dedicatória deles. E ele, né, ele falou assim, gente, a igreja católica tem domingo de manhã, igreja protestante tem domingo de manhã, só a casa espírita, só o centro espírita que não tem domingo de manhã. E não tinha, gente, em lugar nenhum tinha domingo de manhã. E ele começou a se incomodar com isso. Disse, Gleise, abre domingo de manhã. Eu disse, seu Pereira, é mais um compromisso, né? É mais uma responsabilidade, mais uma reunião onde já tem 3. Aí vai ficar com 4. Gleise, vamos abrir. E aí minha filha começou, ela frequentava domingo à noite, quem dirigia era João Paraíso. E aí ela frequentou lá, mamãe, não dá mais para eu frequentar, porque estava namorando, aí tinha que sair, era jovem, queria sair, às vezes domingo à noite, e não estava conciliando a programação dela. Abre, aí nós abrimos, né, meu filho? Eu, minha filha, Maurício e Regina, né? Nós 4. A gente fazia palestra, a gente revezava, quem fez a primeira aqui de domingo fui eu. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma pneumonia, uma febre danada. Eu falei assim, mas eu vou. E aí o pessoal, vamos, todo mundo encheu até a primeira reunião, encheu. E aí eu fiz a palestra, eu falei até do Evangelho, e depois nós fomos revezando. Eu, minha filha, Maurício e Regina, na oratória. E depois começou a vir as pessoas, e começou a fechar as outras também, né, meu filho? Fechou de domingo à noite, porque na saída de João esvaziou muito aqui, que de vez em quando a Casa Espírita tem uma renovação, e eu estou sentindo agora que o Ana Viana está se renovando. A gente olha os rostinhos, quanto rostinho novo chegando, né, Fabiana? Então, muito rostinho novo, principalmente no domingo, né? Na terça também está vindo, né, Angélica? Muita gente nova também. E aí a quinta também ficou o Carlos aqui. Primeiro foi vou ver se eu vou lembrar, o Celso, que já dirigia lá, depois começou a dirigir aqui quinta-feira à noite. E depois chegou o Carlos, tão querido também, né? O Carlos Cabral, lindo, de coração. Abraçava todo mundo, adorava abraçar. Hoje ia ficar difícil estar aqui para abraçar todo mundo. Então ele começou a dirigir, mas ele também começou a ir morar lá em Caraí. Ficou difícil para ele vir. Aí tivemos que fechar essa também com o coração doído, fechamos. E hoje a gente tem a terça, 15 horas, e temos essa, 9 da manhã. Então, gente, a história é mais ou menos essa, né? A história da nossa casa, da minha vinda aqui, de como eu sou feliz aqui. Aqui é uma segunda família para mim. Primeira são os meus filhos, meus netos, mas isso aqui é a minha família. Quando eu digo é uma grande família, é uma grande família. O Ana Viana é um grande coração, onde se abre para tanta gente se beneficiou com essa casa, tanta gente se beneficia com essa energia. E a energia, ela é olhos vistos, porque as pessoas chegam de fora e sentem essa energia. Nossa, que energia maravilhosa nessa casa. Porque isso é fruto da espiritualidade de Ana Viana e toda a equipe dela, e é fruto da gente também, gente, né? Do carinho que a gente sente por essa casa, do respeito que a gente tem a essa instituição, e o respeito que a gente tem em estar aqui com o nosso próximo. Porque o nosso próximo é o nosso irmão. Então, aqui nós somos todos irmãos, ninguém sabe nada mais que ninguém. Aqui a gente tem grupo de estudo, a gente tem reunião de tratamento, a gente tem um passe, a gente tem várias terapias, mas tem muito amor. Amor e fraternidade nessa casa não falta.
Então eu queria, né, aqui agradecer a todos vocês que também fazem parte dessa casa, a todos vocês que empreenderam também junto com a Ana Viana e a Dona Angélica esse recinto maravilhoso de paz, de luz. E eu queria ler, né, eu não vou conseguir ler porque eu estou com os óculos só de longe. Vou pedir a Diego para ler, né, a biografia de Ana Viana, para saber que grande mulher, né? Que mulher fantástica era essa mulher. Diego, lê aqui pra gente. Minha vista também está lá, essas coisas. Não me deixa falhar. Vamos lá. Ana Joaquina Viana, né? É. Biografia. Aí está aqui, Dona Josefina Mira. Dona Josefina foi que fez essa biografia, tá? Dona Josefina Mira é sogra, né? De Aide Campos, né? Pode falar. Vamos lá. Ana Joaquina Viana nasceu em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de março de 1868. Era filha de Manuel Monteiro de Carvalho e de Rufina Monteiro de Carvalho, ambos brasileiros e fluminenses. Contraiu matrimônio com Joaquim Pereira Viana, espírita devotado, que conseguiu vários adeptos para a doutrina espírita através de seus exemplos e de suas lições seguras, ministradas com amor e dedicação. Desse casamento nasceram 6 filhos: Diavolina, Dolores, Ricardo, Aurora, Ismael e Homero. Ana Viana, que teve uma vida conjugal modelar, foi mãe extremosa, exemplar dona de casa, admirada por seus vizinhos e todos que tiveram a aventura de conhecê-la. Espírito evoluído trouxe ao reencarnar a missão de médium receitista, missão esta da qual se desincumbiu religiosamente sem medir sacrifícios. Tendo organizado em seu lar um pequeno centro espírita, Ana Viana atendia seus irmãos com a receita mediúnica, passes magnéticos e sua doce palavra de amor, confortando e orientando. Nunca perdeu a calma nem o equilíbrio diante dos mais variados casos de obsidiados e irmãos ignorantes que a procuravam em sua residência. Ana Viana, com meigo sorriso que lhe era peculiar, a todos satisfazia de maneira que o seu exemplo de mulher espírita pudesse refletir mais do que qualquer pregação evangélica. Seu predicado, que mais impressionava aos que dela se aproximavam, era a calma. Paciente, moderada, trabalhadora ao extremo, Ana Viana não perdia um minuto em coisas fúteis. Entretanto, ninguém jamais a viu apressada. Seu tempo, bem dividido, chegava para executar seus afazeres de boa dona de casa, esposa dedicada, mãe zelosa e fiel serva de Jesus nas tarefas religiosas. Pode-se dizer que Ana Viana vivia em constante oração, pois ao aproximar-se dela, sentia-se a presença de Deus através de suas vibrações de paz e amor. Não se conhece um só caso de invigilância acho que ficou um pouco cortado, né, da irmã Ana Viana. Acho que é ao falar e no agir. Ana Viana era uma espécie de refúgio, onde os sofredores procuravam abrigo para fugirem aos embates de suas provações. Confidente de suas clientes, tornava-se logo grande amiga, orientadora segura, baseada tão somente no amor, no sentimento de caridade. Sem falar, pois dificilmente Ana Viana sustentava uma palestra, calada ou pronunciando apenas as poucas palavras necessárias, a irmã Ana Viana deixou em sua passagem pelo plano terreno o mais belo exemplo de uma cristã devotada. A modéstia, a discrição, a paciência
alicerçaram de tal forma o caráter da irmã Ana que bem pode ser considerada como modelo de bondade e humildade. Ficou viúva em 2 de maio de 1936, continuando a residir com seu filho mais moço Homero, sua nora Erotides e seus netos Homero e Ana Maria. Em seus sofrimentos, demonstrou sempre a mesma calma e resignação. Nunca se julgou ferida nem injustiçada. Seus predicados morais eram elevados demais para que ela percebesse as ofensas dos seres menos evoluídos. Ao adoecer, no final de sua existência, foi conduzida para o lar de seu filho Ricardo, onde, debaixo do carinho, dedicação e amor de seus filhos, Ricardo, sua nora Vera e seus netos, Dr. Ricardo Augusto e Luiz Cláudio, desencarnou no dia 4 de novembro de 1945. Essa é a biografia, não. Você pode botar mais pouquinho? Então, essa é a biografia de Ana Viana, né? Por isso, né? Por tudo isso que essa mulher construiu aqui na Terra, por toda essa dedicação de amor, por todo o carinho, por todo o amor que ela espalhou aqui na Terra, a Dona Angélica resolveu homenagear essa irmã. Tá? Então tá aí o nosso nome, porque Ana Viana, porque Dona Angélica resolveu homenagear por toda a dedicação de amor que essa irmã construiu. Então, gente, eu quero agradecer aqui, porque eu não fiz palestra hoje, eu contei uma história, a história da casa, como é que essa casa começou, e eu espero, né, que muitos anos ela continue fincada aqui, e com certeza um dia eu não estarei mais aqui, mas ela continuará nessa construção divina, porque começou no plano espiritual a ser fincada e vai continuar, né? Até quando essa espiritualidade permitir. Que Deus nos abençoe e dê muita paz ao nosso coração. E essa aqui, essa música, é uma pequena homenagem a essa casa maravilhosa que nós vamos colocar aqui essa música, tá? Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a alma da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calma, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar.
Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, Ele vai me erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, quero todos levantar, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, Ele vai me erguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, tá? No coração de todos. Espero segurar as emoções. Bom, meus irmãos, depois de lembrar essa história que é a nossa casa, né? E aqueles que nunca tinham ouvido falar, ficarem sabendo, né, como começou a nossa casa, a nossa história, vamos passar agora para o passe. Mas antes de passar para o passe, vamos dar os recadinhos, né? Lembrando, né, das campanhas da nossa casa, quarta-feira, a caravana de amor do Amor Rangel, né? Que precisa de ajuda, né? Da nossa ajuda, são quantas lojas? O quê? A nossa caravana? São mais de 100, né? Pessoas que... Nossa, a gente dá 350 tonnes 350. e 25 litros de leite. Então, E chocolate. Então, que possamos ajudar, né, as campanhas da casa. Pãozinho com uma tabela, a campanha do quilo também, né? E o chocolzinho do bebê, né? Que a nossa irmã Janete é responsável, né? Então, vamos passar por baixo para falar mais uma coisa, se nós vamos recado agora. Não, é só isso. Saber se alguém quiser também se tornar sócio, é só procurar. É importante, além disso, nós vamos em janeiro, né? Já vamos começar a falar, né? Tem a eleição da nossa casa, né? Que agora é de 5 em 5 anos. Então, agora em janeiro, terceiro sábado de janeiro, nós vamos ter eleição. Então é importante para que os sócios participem desse momento e que estejam com a mensalidade em dia, tá, gente? Para poder participar, né? Então, é bom a gente já começando a falar, né, Cristina? De janeiro não dá tempo. Então, vamos botar a nossa prece, vou botar aí todo mundo. Vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer ao Senhor por mais esse dia, esse banquete espiritual que tivemos nesta manhã. Que possamos, Jesus querido, pedimos agora pelo momento do passe, e que os irmãos que por aquela sala passarem, encarnados ou desencarnados, possam sentir o alívio que necessitam, a melhora que aqui vieram buscar, Jesus. Pedimos também por todas as pessoas que estão enfermas, no corpo da alma, estejam em suas residências, estejam nos hospitais, nas clínicas, estejam vagando pelas ruas, Senhor, pelos nomes que estão no caderno, enfim, Senhor Jesus, pela humanidade inteira que ainda vive com tanto sofrimento, com tantas dores, Jesus. Que possamos ter, Senhor, uma semana de paz. E assim seja, graças a Deus. Quem pode ficar paz?
Dois são 5, né? Deus 3, faltam 2, né?